Oi, gente, tudo bem? Nossa aula hoje vai ser sobre o sistema cardiovascular. Vamos falar aqui da fisiologia básica do sistema cardiovascular, como do que é composto, né? Falar um pouco do coração, dos vasos sanguíneos e como funciona a circulação cardiovascular. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila e a gente está dando continuidade aqui às aulas de fisiologia, ok? Então, essa é a primeira aula do sistema cardiovascular. Nós teremos mais uma aula da atividade elétrica cardíaca e do ciclo cardíaco, ok? Então, vamos lá. O que é o coração? O coração é um órgão cavitário, né, formado por cavidades, composto de tecido muscular estriado, formando duas bombas em série. Ou seja, uma vai propelir sangue pelos pulmões para as trocas de gases, né, oxigênio e CO2, que nós chamamos de circulação pulmonar, e a outra vai propelir sangue para todos os outros tecidos do corpo, que é a circulação sistêmica. Então, nós temos dois tipos de circulação no corpo. Uma circulação que nós chamamos de pulmonar, onde a gente vai oxigenar esse sangue, e uma circulação sistêmica, onde a gente vai mandar esse sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo. Então, o coração, ele é composto de algumas camadas. Externamente, o coração está contido em um saco membranoso de parede dupla, que é o pericárdio. É a proteção do coração, uma proteção principalmente contra a expansão desse coração. Temos uma camada média, que é o miocárdio, que é responsável pela ação de bombeamento cardíaco. O miocárdio é um músculo cardíaco, é a camada média do coração. Ele forma 95% da parede do coração. É um músculo forte que é responsável por bombear o sangue para todo o nosso organismo. Internamente, nós temos o endocárdio, que é contínuo com a camada íntima dos vasos que chegam ou saem do coração. Então, nós temos aqui o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio aqui dentro. Então, maior pericárdio, que protege o coração, a camada externa. A gente tem o miocárdio aqui, miocárdio, e o endocárdio, que protege. Esse coração é a camada mais interna, que vai ter contato aí com os vasos. Então, desculpa. Aqui nós temos a lâmina parietal, né, do pericárdio seroso, e temos a lâmina visceral do epicárdio, que é essa lâminazinha aqui. O miocárdio, o endocárdio, e temos aqui o coração. Aqui nós temos o coração seccionado, né? Aí eu tenho o átrio esquerdo, temos o átrio direito, temos o ventrículo esquerdo, temos o ventrículo direito aqui e temos o ventrículo direito aqui, né? O ventrículo direito, a aorta, que é a veia, nós vamos falar mais depois, onde sai o sangue oxigenado para todo o corpo, é a de maior calibre, a artéria pulmonar, temos aí as veias pulmonares, essas duas que saem daqui, para a circulação pulmonar, e tenho a veia cava superior. E ele ainda tem as válvulas, temos válvulas tricúspide, que é formada por essas três válvulas aqui, a válvula bicúspide ou mitral, que é esta daqui, e o ventrículo direito eu já tinha mostrado, ok? Então, aqui é a composição básica do coração, o básico que a gente precisa saber. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, átrio direito, aorta, artéria pulmonar, as veias pulmonares, veia cava superior e as válvulas tricúspide e mitral, né? Então, a gente tem essa formação básica aí do coração, só para relembrar um pouco da anatomia. Então, a morfologia interna desse coração, os átrios e os ventrículos são separados por um septo horizontal, que nós chamamos de septo átrio-ventricular. Os átrios são separados pelo septo interatrial e os ventrículos pelo septo interventricular.
ambos septos sagitais. Então, o septo atrioventricular, que é o que separa os átrios dos ventrículos, possuem dois orifícios, que são os ósteos atrioventriculares, direito e o esquerdo, possibilitando assim a comunicação entre os átrios e o ventrículo, né, correspondentemente. Então, eu tenho aí os átrios e os ventrículos sendo separados por um septo, que nós chamamos de septo atrioventricular, e esse septo atrioventricular que separa o átrio do ventrículo, para eles se comunicarem, nós temos orifícios, que são chamados de ósteos atrioventriculares, ok? Então, está aqui o septo interventricular, que separa os ventrículos, ok? Só para a gente ter uma noção aí da anatomia. Quando a gente fala das válvulas do coração, nós temos duas válvulas importantes, válvulas atrioventriculares. Fica entre o átrio e o ventrículo. Temos a válvula tricúspide, que é localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então, eu tenho aqui a tricúspide, que é formada por três cúspides, anterior, posterior e média. Então, ela separa, então, o átrio direito do ventrículo direito, essa válvula aqui. É formada por três cúspides, enquanto que a válvula mitral, que é essa válvula aqui, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, ela é formada por duas cúspides. Professor, o que é isso? O que são essas válvulas? Essas válvulas, elas vão se abrir e se fechar de acordo com o movimento, né, a contração desse coração, permitindo que o sangue passe do átrio para o ventrículo átrio, que o sangue possa circular sem voltar para a região de origem, certo? Então, a gente tem as válvulas que separam os átrios dos ventrículos e a gente tem ainda as válvulas que nós chamamos de semilunares, são as válvulas pulmonar e aórtica, que estão localizadas entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar e entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, uma vez que saiu do ventrículo esquerdo e foi para a aorta, ela não volta à artéria aórtica, a válvula aórtica. A pulmonar, uma vez que saiu do ventrículo direito e foi para a veia pulmonar, ela não volta. Então, a válvula pulmonar ela é formada também por três cúspides, ou seja, três partes que se abrem e fecham, e a aórtica também, três partes, ok? Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3 partes. Aqui a foto dela um pouco maior, né? Então, aqui a tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar. Aqui nós temos de novo uma imagem do coração, onde a gente vê essas válvulas, pulmonar, aqui ó, a veia pulmonar, a aorta, a gente vê direitinho, né, uma fotomicrografia mais bonitinha. Então, essas válvulas, né, atrioventricular separam o átrio do ventrículo, né, e elas impedem, né, que o sangue volte. Então, uma vez que ela se abre, o sangue passa. Passou o sangue, né, quando elas estão relaxadas, o sangue passou. Quando elas se fecham, né, elas se contraem, o sangue não tem como voltar. Mesmo ele ocupando todo o espaço aqui embaixo, ele não consegue voltar. Então, aqui mais uma vez, a válvula aorta, da aorta, que ela é formada por três cúspides. A válvula é atrioventricular esquerda, aqui, né? Como a semilunar da aorta, essa é a formação dela. Então, quando ela está contraída, ela está fechada. Quando ela está relaxada, ela está aberta. Então, isso faz com que o sangue passe e não volte. Como é que ele abre e fecha? De acordo com a movimentação do coração, certo? Com a contração do músculo cardíaco, do miocárdio, você tem a abertura e o fechamento dessas válvulas. Então, aqui, a válvula aórtica, a pulmonar, uma localização para a gente ter uma noção, a bicúspide ou a mitral e a tricúspide. Então, falando agora dos vasos sanguíneos. O sistema vascular sanguíneo ele é formado por uma rede de tubos compreendendo uma extensão de 50.000 quilômetros e transportando aproximadamente 10.000 litros de sangue por dia.
Tanto artérias como as veias, elas seguem um modelo estrutural histórico comum, né, histológico comum, desculpa, diferenciando-se uma das outras por características próprias destes componentes. Então, ela tem uma estrutura histológica comum, né, tanto as artérias como as veias, e elas se diferenciam por a entrada, a saída, o que cada uma vai carregar, sangue arterial, sangue venoso, ok? E algumas características próprias. Então, nós temos aqui a aorta de maior calibre, depois nós temos artérias medianas, arteríolas e esfíncter pré-capilar. Os capilares são bem pequenininhos, né? Eles formam feixes. Nós temos aí as vênulas, as veias e a veia cava, que é a maior das veias, certo? Então, nós temos aqui a artéria se ramifica em arteríola, né? Essas arteríolas de segunda ordem, de terceira ordem, vão diminuindo o calibre, arteríola de quarta ordem, até chegar no tamanho de um capilar. Os capilares formam feixes, que vão dar origem às vênulas. As vênulas vão formando vênulas de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem, que são as mais calibrosas. Então, as artérias são tubos cilindroides, elásticos e de calibre variado, né? Então, a grande tem 7 milímetros, a média 2,5 a 7 e as pequenas de 0,5 a 2,5 milímetros. São vasos que levam sangue do coração. Então, elas são elásticas, distribuidoras, né, as musculares, tem as de calibre médio e as arteríolas. As veias são vasos que trazem o sangue para o coração. Então, os tipos tem os troncos venosos, veias de médio e pequeno calibre, as vênulas, veias superficiais, com membros e pescoço, veias profundas, que são satélites ou solitárias, e as válvulas. Então, aqui a gente tem as artérias e as veias. A gente vê que as veias acabam tendo uma estrutura um pouco mais, um pouco menor do que da artéria. O lumen da artéria acaba sendo um pouco menor do que o lumen das veias, né? Mas elas têm uma estrutura semelhante. Então, todas elas têm uma túnica interna, que é o endotélio, né? Formado pelo endotélio, membrana basal, lâmina elástica interna, que tem só na artéria. Aí tem o músculo liso, tem a lâmina elástica externa, que aí nós temos só na artéria também, e a túnica externa. Então, elas têm aí uma composição morfológica parecida, histológica parecida, semelhante. A estrutura das veias, né? A presença de válvulas é uma das principais características das veias, né? Então, lembra um asteriscozinho aqui, porque a gente viu lá que nós temos algumas válvulas, temos as válvulas nas artérias, né? Então, mas as veias, né, têm essa característica, porque nem todas as artérias vão ter as válvulas. Essas válvulas são pregas das túnicas íntimas, onde o sangue é conduzido contra a força da gravidade, e o seu movimento depende amplamente da contração dos músculos esqueléticos situados ao redor, né, desses vasos, que direcionam o fluxo sanguíneo no sentido do coração. Então, essas válvulas permitem com que o sangue suba, por exemplo. Como é que o sangue sobe da minha perna? Como é que eu consigo fazer o sangue subir da perna e chegar na minha cabeça, né? Contra a gravidade, por causa da existência dessas válvulas. Então, o sangue passa, a válvula abre. Como que ela abre e fecha? Através de contração desses músculos, né, dos vasos. Então, ocorre um sistema de contração, ele empurra o sangue, ao empurrar essas válvulas se abrem, né, elas relaxam, contração do músculo aqui para o sangue poder passar, né, a válvula relaxa, o sangue passou, a válvula se contrai e ela fecha, então esse sangue não consegue voltar. E isso acontece, né, esses músculos esqueléticos ao redor dos vasos é que permitem com que esse fluxo sanguíneo aconteça e ele não retorne. Os capilares são minúsculos vasos situados no interior dos órgãos do corpo.
Então, tem capilares arteriais e temos capilares venosos, né? Então, as veias, os capilares venosos, capilares arteriais. Os capilares, eles têm eles são bem pequenininhos, então eles conseguem chegar em todas as regiões do nosso corpo, né? Então, pequena quantidade de sangue sempre circulando em maior número de vasos com menor volume de sangue. Então, o que é o sangue, né? O sangue é um fluido complexo que consiste em plasma, fluido extracelular rico em proteínas e em elementos figurados, que são os eritrócitos, leucócitos e plaquetas. O volume sanguíneo total é aproximadamente 70 ml por quilo de peso corporal na mulher adulta e 80 ml por quilo de peso corporal no homem adulto. Então, nós variamos aí de 70 a 80 ml por quilo de peso, né, numa pessoa adulta. Então, a gente vai falar agora do circuito cardiovascular. O que é o circuito cardiovascular? É o bombeamento desse sangue. Como é que esse sangue passa do átrio para o ventrículo e chega nas veias e vai para o corpo e se oxigena e como é que ele volta, né? Então, é o trajeto do sangue dentro do coração e dos vasos sanguíneos. Então, nós temos uma grande circulação, que nós chamamos de circulação sistêmica, né? Onde o sangue sai do ventrículo esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, passa para a aorta e vai para todo o corpo. Volta pela veia cava, volta para o átrio direito, né? E aí passa para o ventrículo direito. E nós temos a pequena circulação. Do ventrículo direito, ele sai por artérias pulmonares, vai para o pulmão e volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Então, ele volta oxigenado, ok? Vamos ver como funciona isso mais detalhadamente. Nesse vídeo, a gente vê que existe uma circulação sistêmica e uma circulação pulmonar. Né? O sangue sai. A circulação pulmonar, o sangue sai rico em CO2 e ele vai para os pulmões, onde ele vai ser oxigenado e volta para o coração, né? Para esse coração, ali ele vai para o ventrículo esquerdo e ele vai ser bombeado para todo o corpo, agora o sangue oxigenado. Então, a gente tem aí a parte em azul, o sangue rico em CO2, em vermelho, o sangue rico em oxigênio. Então, ele sai aí do átrio direito para o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda, onde ele chega nos pulmões. Então, esse sangue aí que está rico em CO2 vão ter trocas gasosas, né, que nós chamamos de hematose, e esse sangue agora vai ficar rico em oxigênio. Então, nós tivemos a oxigenação desse sangue. Esse sangue agora vai para os capilares, volta através das veias pulmonares esquerda e direita para o lado esquerdo do coração, passa para o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Quando ele chega no átrio esquerdo, acabou aí a circulação pulmonar. Circulação pulmonar, o sangue vai para os pulmões, onde ele será oxigenado. Ele chega para no átrio esquerdo oxigenado e nós iniciamos a circulação sistêmica, porque do ventrículo esquerdo, esse sangue vai, através da aorta, chegar em todas as partes do nosso corpo, vai levar o sangue oxigenado para o nosso corpo, onde ele vai distribuir o oxigênio no nosso corpo, e aí esse sangue agora, né, vai ficar rico em CO2 novamente. Né? Então, a circulação sistêmica é quando o sangue chega do coração no átrio esquerdo, acabou a circulação pulmonar, do pulmão no átrio esquerdo, acabou a circulação pulmonar. Ele vai para o ventrículo esquerdo ele vai para todo o corpo.
Aí ele leva o oxigênio, pega o CO2, que agora, através da veia cava inferior e superior, ele chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito e novamente vai para o tronco pulmonar, chegando nos pulmões através das artérias pulmonar direita e esquerda. Certo? Então, esse é o fluxo, circulação pulmonar, chegou no átrio esquerdo. Começou a circulação sistêmica, vai para todo o corpo e ele volta. Quando ele chega no átrio direito novamente, inicia a circulação pulmonar. Ok? A gente observa que o coração, o ventrículo esquerdo, ele é mais grosso, o miocárdio é mais grosso. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo tem o papel especial de bombear o sangue para a aorta, que vai levar para todo o corpo. Então, ele tem que ter uma força de contração muito grande. É através das artérias também que nós verificamos a pressão arterial, né? Então, a sístole, né, que tem uma média de 120 milímetros Hg numa pessoa normal, né, de mercúrio, e a diástole ventricular, que é um relaxamento, que nós temos uma média de contração de 80 milímetros Hg, uma média de pressão, desculpa, uma pressão de milímetros. Então, naquele vídeo ficou mais fácil da gente entender. Aqui nós temos descrito o processo, né? Então sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito pega o tronco pulmonar, né? Vai para as artérias pulmonares, chega no pulmão, né? Ele vai ser oxigenado. O sangue agora oxigenado, ele vai através das veias pulmonares, ele chega no átrio esquerdo. Acabou aí a circulação pulmonar. Inicia-se agora a circulação sistêmica. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo, que é aquele que tem a espessura do miocárdio maior força de contração. Ele empurra o sangue para a aorta e da aorta ele é distribuído para todo o organismo. Nas células, né, quando chega nos capilares, eles vão para as células. Nas células ocorre a célula capta o oxigênio e o sangue capta agora o CO2 e inicia-se, né, volta esse sangue através das veias cavas, voltam para o átrio direito e eu inicio novamente o ciclo, né, a circulação pulmonar, ok? É interessante a gente saber como funciona a circulação pulmonar e a circulação sistêmica para a gente entender o mecanismo correto de passagem desse sangue pelo coração, pelos pulmões e pelo corpo, ok? Então, quais são os tipos de circulação? Temos a circulação porta, caracteriza-se por ter uma veia interligando dois sistemas venosos sem passar pelo sistema arterial. Então, nós temos uma circulação que nós chamamos de circulação porta. Temos a circulação colateral, que é a circulação que somente é ativada quando a circulação principal está comprometida ou quando houver necessidade de maior fluxo sanguíneo para uma região. Então, por exemplo, se houver um comprometimento, um entupimento, um rompimento de uma circulação principal, nós temos uma circulação colateral, a formação de novos vasos que vão ajudar nessa circulação, para que não perca, né, a irrigação sanguínea naquela região. O sistema êxito-condutor é um sistema de condução de impulso elétrico localizado dentro do coração. Então, o coração, ele é um órgão que ele se contrai independente de qualquer outro sistema. Então, para a gente manter o nosso sistema basal, o nosso coração ele tem um marca-passo que estimula, né, são células contráteis que se contraem independente de qualquer coisa. Que, além disso, recebe aí também a influência de sistemas como o sistema parasimpático e o sistema simpático. Mas fora a ação desses sistemas, o coração ele é capaz de se contrair independentemente. Então, nós temos aí, nessa contração, né, nesse sistema de condução de impulso elétrico, nós temos o nó ou nodo sinusal ou nodo sinoatrial, que são feixes internodais anterior, médio e posterior. Nós temos o nó ou nodo atrioventricular, que são feixes atrioventriculares, ramos direito e esquerdo. Temos o feixe de His e as fibras de Purkinje.
Nós vamos entender isso aqui bem direitinho, não precisa se preocupar. Então, aqui nós temos o estímulo elétrico fazendo com que o coração se contraia. Nós temos a sístole e a diástole. Então, o nó sinoatrial, o nódulo sinoatrial é esse daqui. Ele é um marca-passo. Ele envia uma corrente elétrica que vai se propagar para o nó atrioventricular, né? E aqui passa pelos fascículos, pelos ramos atrioventricular, feixe de His e pelas fibras de Purkinje que se espalham para toda a musculatura. Isso permite com que a gente tenha uma contração desse músculo. Eu estou falando sem detalhar, porque a gente depois vai falar de uma forma mais detalhada da atividade elétrica cardíaca, certo? Aqui é só para vocês entenderem como funciona. Então, gente, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como funciona exatamente essa atividade elétrica cardíaca. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que a gente tira as dúvidas. Não deixem de assistir os próximos vídeos, as próximas aulas, que vai complementar esse entendimento. Tanto da atividade elétrica, a gente vai esmiuçar isso aqui, né? Relembrar um pouco daquele potencial de ação, ver a diferença do potencial de ação no coração para os outros potenciais de ação, os clássicos, e vamos falar sobre o ciclo cardíaco também, ok? Então, encontro vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, até mais!